Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Nós iniciamos, na verdade, domingo passado, uma nova exposição no Antigo Testamento, livro de Miqueias, e hoje nós vamos dar continuidade aí no capítulo 1, verso de 8 a 16. Miqueias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 8 a 16. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Moradores de Zaanã, não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os jinetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete-Gate. As casas de Aquzibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça, por causa dos filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque seus filhos serão levados para o cativeiro. Até aí, vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós não merecemos estar aqui. A tua grandeza é tamanha, Senhor, e a tua majestade é tão profunda, como vimos no início desse capítulo, do verso de 1 a 7. Quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão soberano é o Senhor, quão justo juiz é o Senhor. Por isso nós nos achegamos, porque Hebreus nos diz: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Nós estamos aqui por causa de Jesus e unicamente por causa dele. Nós não temos condições alguma de nos achegar à tua santa presença sem Cristo. Por isso, na suficiência de quem ele é, Deus, nós proclamamos e pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe, que ministre a tua palavra no nosso coração, que a tua igreja que vem aqui faminta pelo Senhor possa ouvir a tua voz e sair daqui edificada pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. Nós oramos assim em teu nome. Amém e amém. Bom, nós estamos numa série de pensamentos então nesse livro. E o livro de Miqueias, ele tem uma intensa conexão com o período de Isaías, e é um período onde, como nós vimos na semana passada, muitos reis, depois da divisão do reino, reinado do norte, reinado do sul, a gente percebe que o reinado do norte foi um reinado perverso. Como eu disse semana passada, o reinado do norte teve aproximadamente, se eu estiver bom de memória, 19 dinastias, se assim pudesse dizer, das quais nenhuma delas foram fiéis ao Senhor. Nenhuma delas, nenhum rei que reinou no reino do norte amou o Senhor. Ao contrário, o reinado do sul, com capital em Jerusalém, foi um reinado que teve uma intercalação de reis que serviram e amaram o Senhor, reis que não serviram e não amaram ao Senhor. Então, Miqueias é esse profeta que vive nesse contexto. Miqueias é o profeta que viu os assírios, sobre a liderança de Salmaneser, entrar em Samaria, no reino do norte, e destruir aquele lugar
de tal forma que Samaria foi abolida do mapa. Seus moradores e todo o reinado do norte foi levado cativo para o reinado assírio. Então, ele profetiza no meio dessa crise do povo, crise espiritual do povo de Israel. E agora, vendo todas essas coisas acontecerem, nós adentramos o verso 8, onde esse profeta ele começa a falar do seu próprio coração, ou seja, daquilo que passa na sua mente, daquilo que ele sente, sendo o portador de uma mensagem pesada para aquele povo. Um portador de algo que é uma chamada ao arrependimento, mas ao mesmo tempo é uma palavra profética que não cabe mudança. E é por isso que ele chora, é por isso que ele lamenta, é por isso que ele diz assim no verso 8, eu lamento e choro, ando descalço e nu. Porque o profeta sente a dor do seu povo. O profeta sente um amor intenso por aquele povo também. E o desejo dele, assim como era o desejo de Deus, é que aquele povo fosse transformado e chegasse ao arrependimento. Meus irmãos, uma comparação muito básica é quando nós temos um filho. E esse filho começa a trilhar uns caminhos que nós não gostaríamos que ele trilhasse. Ou ele começa a fazer escolhas que nós não gostaríamos que ele fizesse. Ou quando nós temos pessoas muito próximas a nós, que a gente fica sabendo que abandonou o evangelho, ou a gente fica sabendo que está trilhando uma vida perversa, isso entristece o nosso coração. Isso gera em nós um sentimento não de apatia, mas de empatia, porque queremos que aquela pessoa tenha os teus olhos desvendados e enxergue a realidade. Então, a mensagem que o profeta Miqueias traz não é uma mensagem apática, como se ele estivesse pregando e dizendo assim, vocês que se lasquem, eu vou ser salvo, vocês vão para o exílio, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não, é uma mensagem que, enquanto ele profetiza e prega, ele tem um desejo ardente de que aquele povo se arrependa. Bom, nós podemos olhar para esse texto então e perceber uma dinâmica de exortação muito clara nas Escrituras. Quando nós vamos exortar alguém em amor, primeiro que para você exortar alguém, isso já é sinal de amor, não é? Numa sociedade onde cada um vive a sua vida e ninguém quer se envolver na vida do próximo, quando você dispõe o coração a conversar com alguém que você ama, porque você deseja que aquela pessoa alcance arrependimento, isso já é uma prova muito grande de amor. Porque demanda de nós, exige de nós, querendo ou não, gera um certo desgaste, porque você fica com aquela coisa no coração, na mente, o tempo todo, você passa a semana inteira pensando naquilo, você ora por aquela pessoa, você pede a Deus por aquela pessoa, você pede graça para que a pessoa entenda a mensagem, e muitas vezes não sai como a gente imagina, ou até pode sair como a gente imagina, mas não é o caso do profeta aqui. O profeta então diz no verso 8, eu lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais, pranteio como as avestruzes. Ele faz essa comparação com os animais da natureza, não é? Os gritos e os uivos dos chacais, né? Se fosse um filme de terror, você colocasse um chacal, não é? Gritando, com toda certeza seria assustador. Eu nunca vi um avestruz uivando, não é? Mas eu imagino que deva ser algo também meio que tenebroso, e talvez seja por isso que o profeta está usando essa imagem, para que os seus leitores, para que nós possamos ter a dimensão do seu próprio sofrimento, a dimensão da sua empatia, a dimensão do seu próprio desejo de ver os seus conterrâneos com o coração transformado, com o coração quebrantado. Ora, meus irmãos, Deus deseja que todos nós cheguemos ao arrependimento.
Deus deseja que nós possamos ter os olhos abertos e percebamos a graça maravilhosa. Tem um texto de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Então, o nosso Deus é um Deus longânimo, extremamente longânimo. Ele envia os seus profetas ano após ano. Isaías é um exemplo disso. Jeremias é outro exemplo disso. O próprio profeta Malaquias, que encerramos a exposição bíblica há uns 3 domingos atrás. Todos esses são exemplos desse amor de um pai que está chamando seus filhos ao arrependimento. Mas a grande verdade é que esses filhos, eles não desejam isso. Eles se esqueceram do Senhor, abandonaram o Senhor. Deram as costas para a mensagem da palavra de Deus, por meio desses homens. E a consequência agora é que ainda que alguns desses homens e mulheres se arrependam, a palavra do Senhor não voltará atrás. Olha que interessante, eles serão desterrados. Deus já decidiu, eles serão enviados para o exílio, suas cidades serão destruídas, muitas famílias e filhos serão mortos na guerra. E essa é uma das razões do porquê o profeta sofre, porque ele sabe que Deus não voltará atrás da sua palavra e a profecia de Deus é verdadeira. Então, enquanto ele profetiza, conclama, chama o povo ao arrependimento, ele sofre. Meus irmãos, isso ensina muito para nós. Quantas vezes nós não temos nem um pouco de longanimidade? Quantas vezes nós não temos nem um pouco de graça com aquele irmão que está sofrendo em pecado? Ou com aquele irmão que está cego e não consegue ver? Está em pecado, vive em pecado, a palavra de Deus ministra e aquela pessoa não se arrepende dos seus pecados. E nós muitas vezes não temos a empatia que o profeta tem. Muitas vezes somos apenas ou meramente duros nas nossas mensagens. Tem que ir para o inferno mesmo, uma praga dessa. Não é? É o que a gente costuma ouvir por aí. Ou então quando você pega um líder, um pastor que não tem longanimidade ou não tem paciência. Quando você pega um líder que demanda de você uma transformação tão rápida que nem ele mesmo seria capaz de ser transformado naquela velocidade. E nós temos falado disso aqui, não é? A nossa vida é uma vida de processos, e processos demoram. Processos demoram. Eu comprei um pé de limão, plantei ele em casa, e não adianta, vou ter que esperar aí 2 anos talvez, né? 3. E a técnica que me ensinaram é o seguinte: se nascer um limãozinho, você corre lá e já tira, que é para dar força para o tronco, para as raízes e por aí vai. Ou seja, tudo na vida leva processos, né? Você quer aprender a ter paciência e longanimidade? Monta uma horta lá na sua casa para você ver o que é. Você ter uma paciência assim, testada, treinada, não é? Longanimidade. Muitas vezes temos paciência com tantas coisas, mas não temos paciência, às vezes, com o próximo. Não temos paciência, muitas vezes, nem com a nossa própria vida de santificação, de transformação. Bom, a primeira parte, então, desse texto que eu queria chamar a atenção para você é a empatia do profeta. O profeta tem uma mensagem dura, o profeta tem uma mensagem decisiva, mas ele sofre com aquela mensagem, porque ele ama aquele povo. Bom, assim também deveria sermos nós. Sempre que olharmos para alguém que está aprisionado pelo pecado, sofrendo com as garras de Satanás, nós deveríamos ter empatia ao exortar, empatia ao ensinar. Bom, o texto ele sai dessa parte e entra no verso 9 dizendo: porque as feridas de Samaria são incuráveis.
O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Novamente aqui vemos a retratação do reino do norte e do reino do sul. Samaria era a capital do reino do norte, Jerusalém é a capital do reino do sul. Então, o que o texto e o autor está dizendo é que Samaria, ou seja, o reino do norte, que ao longo de todas as dinastias foram perversos, se afastaram do Senhor, não amaram o Senhor, influenciaram negativamente o reino do sul. De tal forma que as mazelas do reino do norte agora chegam a Judá, o reino do sul. Essa é a ideia que o profeta diz aqui. E ele diz, essas feridas de Samaria, elas são incuráveis. Ora, elas são incuráveis justamente por aquilo que eu havia mencionado. Porque Deus já decretou o juízo. Agora, já acabou o tempo. O tempo do arrependimento, o tempo de mudança. Deus não vai voltar atrás. O povo será desterrado, enviado para o cativeiro, e não há nada que o profeta e nem mesmo o povo possa fazer. Nem se o povo tivesse pranteado, todos eles tivessem demonstrado, jogasse pó sobre sua cabeça, vestido roupas de saco, havia uma determinação de Deus agora. A sua palavra havia sido profetizada, a sua palavra havia sido dita por meio do profeta, e o profeta sabia que essa palavra não voltaria atrás. Infelizmente o povo estava anestesiado, completamente anestesiado. Nós sabemos disso porque, mesmo com a palavra do profeta, nós vamos dar uma passada aí do verso 10 em diante sobre o nome de cada uma dessas 10 cidades que aparecem aí. A maioria dos nomes dessas cidades tinham um significado bom e positivo, como talvez refúgio, segurança. A própria cidade de Jerusalém, eles tinham meio que uma superstição, não é? Que enquanto o templo estivesse ali construído, enquanto os sacerdotes e levitas estivessem ali atuando, nada poderia alcançar, não é? Jerusalém. Mas essa não é a realidade. A realidade é que Deus permitiu que os babilônicos, por meio de Nabucodonosor, em 486, finalizasse, levando os israelitas que sobraram ao exílio. Então, esse povo anestesiado por uma crença equivocada, um povo anestesiado, porque como nós vamos ver nos capítulos seguintes, se eu não me engano, capítulo 3 e 4, estavam sendo liderados por homens e mulheres que não estavam temendo a Deus, de tal forma que os próprios profetas dentro de Israel profetizavam coisas que não eram realidade, ou que não eram a verdade segundo a mensagem de Deus. Então, tudo isso contribuía para um anestesiamento da mente e do coração daquele povo. É quando as bonanças chegam, né, meus irmãos? Quando está tudo bem na nossa vida, os nossos filhos estão bem, nós estamos bem empregados, não tem nenhuma enfermidade, está tudo bem. E geralmente quando está tudo bem, a gente precisa ficar muito atento, porque nós corremos um sério risco de nos afastarmos da presença do Senhor. Porque está tudo ótimo. Está tudo tão bem, Deus tem sido tão propício, então nós paramos de orar como orávamos antigamente, paramos de ler a palavra como líamos antigamente, paramos de participar das programações da igreja como participávamos antigamente. Por quê? Essa crença equivocada em um excesso de bonança anestesia a mente e o coração, de tal forma que nós nos tornamos surdos para aquilo que Deus deseja nos ensinar. Bom, quando eu e você estamos anestesiados, Deus, na sua longanimidade, nos tenta trazer de volta. Ele nos chama por intermédio da sua palavra, Ele fala com a gente por intermédio de tantas coisas ao redor da nossa vida, para então, em um tempo determinado por Ele, que nós não sabemos qual é, muitas vezes Ele envia o sofrimento, Ele envia a dor, Ele envia algo que por fim nos dê um chacoalhão
e nos tire daquele estado de anestesia. Nos remova daquele estado de cegueira espiritual. E então, com os olhos abertos, nós então olhamos e percebemos que o nosso Deus está nos chamando de volta. Bom, esse não é o caso da maioria do povo de Israel. Eles estavam anestesiados, permaneceram anestesiados. O profeta diz que eles seriam julgados, mas eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. O texto continua e nós entramos então agora numa série ou numa lista de nomes de circunvizinhanças relacionados à região entre Jerusalém e Samaria. Então existe uma sequência lógica na cabeça do profeta, porque a Assíria toma o reino do norte e vai descendo de Samaria em direção a Jerusalém. Então ele coloca ou pronuncia o nome dessas cidades e na maioria das vezes ele faz um antônimo do significado do nome dessas cidades. Então vamos lá um exemplo, quando ele diz, não anuncie isso em Gate. Ora, a palavra Gate significa anunciar. Então o que o profeta está dizendo é que em Gate, que significa anunciar, não haverá o quê? Anúncio. É algo que é o antônimo daquilo que aquela cidade significava. Bet-Leafra, que tem o significado de casa do pó. Então a palavra de Deus diz, rolem no pó. Ora, rolar no pó tem um significado de humilhação. Quando a gente vê isso em diversas passagens, não é? Mas um exemplo clássico que me vem à memória agora é o exemplo de Jó, quando ele recebe a notícia de que todos os seus bens foram levados, sua família, seus filhos, não é? Morreram, e ele vai lá e diz a palavra do Senhor que ele se veste de uma roupa, uma espécie de saco, e ele então se deita, se rola no pó e na cinza, e ele fica ali dias pranteando a morte dos seus filhos e a perda de todos os seus bens. Então, o profeta está pegando esse significado da palavra Bet-Leafra e conectando com a necessidade de humilhação, necessidade de mudança, de quebrantamento. Ele continua, verso 11 ele diz, moradores de Safir. Ora, Safir significa algo agradável, belo, ou algo que tem uma visão esplêndida, algo bonito. E ele diz, moradores de Safir sigam para o exílio em beleza. Não, em vergonha, nudez. Em vergonha, nudez. Essa era uma prática para envergonhar os adversários. Você tirava, despia todos esses adversários, colocavam eles amarrados em fila e levavam eles para o cativeiro vestidos de algo? Não, completamente nus, para que eles pudessem ser envergonhados. Então, a palavra Safir significa algo belo, algo esplêndido, algo maravilhoso, mas o profeta está dizendo, olha, vocês colocam a sua confiança nos significados ou na bonança que vocês imaginam que possuem, mas na verdade vocês não possuem. Vocês serão levados para o cativeiro, em agonia. Bom, a palavra de Deus continua e agora ele usa os moradores de Zaanã. Ora, Zaanã significa sair, ou a capacidade de sair. E aí a palavra de Deus vem, olha, os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. Terão a sua liberdade removida. O pranto do povo de Bet-Ezel, que significa casa da extração, ou também casa de refúgio, o pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar do refúgio. E assim sucessivamente o profeta vai usando nome após nome de cidades para mostrar ao povo que eles não têm segurança, porque Deus se levantou e Deus irá julgar todas as suas atitudes. Vamos caminhar aqui. Marote, verso 12, os moradores de Marote, significa amargura.
Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar às portas, até as portas de Jerusalém. Os moradores de Laquis, Laquis que significa cidade da corrida ou cidade dos cavalos. Os moradores de Laquis atrelem os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram os transgressores de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. Moresete significa noiva. Noiva. Noiva, cadê? Deixa eu achar aqui. Isso, Moresete Gate significa noiva em Gate, ou noiva de Gate. Mas a cidade não pertencia mais a Judá. Sairia de casa e passaria a ser uma cidade de invasores. Casa de Aquzibe. Aquzibe significa uma fonte mentirosa ou um local enganoso. Ou seja, essa casa de Aquzibe, o texto bíblico diz, serão algo enganoso para os reis de Israel. Então, novamente o profeta persiste em mostrar que a convicção que está no coração do povo de Israel é uma convicção completamente enganosa. Muitas vezes fomentada, como eu disse, por aqueles líderes religiosos ou sacerdotes que tinham se afastado da presença de Deus e estavam profetizando, dizendo uma mensagem completamente equivocada. O texto continua e tem a última cidade citada no verso 15, ele diz: enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. Maressa significa conquista ou cidade hereditária. Então, os moradores de Maressa, que têm esse significado de conquistar, agora serão conquistados pelos assírios, serão levados pelos assírios. Então, eu sei que é difícil, né, eu mesmo nem consegui decorar esses significados, mas a ideia central que eu quero que você leve para casa essa manhã é justamente essa. Tem muitas vezes que por causa da nossa estabilidade ou do nosso profundo engano de achar que a nossa segurança está pautada em coisas que nós temos, possuímos, ou até mesmo questões circunstanciais que demonstram ser favoráveis para nós naquele momento, nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não cause em nós um anestesiamento ou um endurecimento do nosso coração. Por isso, é necessário que eu e você tenhamos um constante contato com a palavra de Deus, para que o nosso coração jamais se endureça, para que os nossos olhos permaneçam abertos para a revelação de Deus, para que Deus em todo tempo ministre a nossa vida, oxigene a nossa espiritualidade, para que nós não venhamos a cair no desastre que nós vemos retratados aqui nesse texto. Uma completa estagnação espiritual de homens e mulheres que não ouvem, não entendem, não percebem a mensagem e a voz do Senhor. Ora, então, ao contrário disso, a chamada ou o chamado do profeta, o chamado da palavra de Deus para nós é um constante arrependimento. Olha, o texto encerra dizendo assim: cortem os cabelos, rapem a cabeça. Isso também era algo profundamente característico de... Ei, Marcelão. Ai. Só entende quem viu, irmãos. Vocês não vão entender, não. Quem rapou a cabeça, entendeu? É um sinal do quê? Pode falar alto. Arrependimento, muito bem, é um sinal de arrependimento. Assim como vestir roupas rasgadas, ou sacos de alguma coisa, ou jogar cinzas na cabeça, cortar os cabelos, rapar a cabeça, era um sinal característico de alguém que estava arrependido. Ora, o texto bíblico não está dizendo que é para a gente ir no cabeleireiro essa semana, não é? E chegarmos todos aqui semana que vem com os cabelos raspados, não é? Não é essa a questão. Mas a grande questão é novamente o nosso coração.
Novamente, a ideia é o interior, o que se passa aqui. Bom, e aqui é novamente um ensinamento para mim e para você, de que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, quer seja você jovem, meia idade, idoso, quer seja você em qual faixa etária da sua vida você se encontre, não existe um dia sequer que você não necessite de arrependimento e de quebrantamento. Nem um dia sequer. E eu e você precisamos entender isso, de tal forma que falar sobre pecados, de tal forma que ouvir uma mensagem que fala sobre pecados, ouvir uma mensagem que talvez toca em um ponto da minha vida que eu não gostaria que ninguém tocasse, na verdade deveria ser algo muito comum a nós. Porque um verdadeiro crente que cultiva uma vida de santidade, ou que trilha um caminho em busca dessa santidade, é alguém que sabe que precisa, necessita, depende de Deus para ser transformado. Então, quando nós não queremos ouvir, ou como o texto bíblico lá em 1 Timóteo diz, que eles ouvem e sentem coceira nos ouvidos, como se não quisessem ouvir aquela mensagem. Um verdadeiro crente não deveria sentir isso jamais. Um verdadeiro crente, quando ouve a palavra de Deus ministrada, quer seja ela exortativa ou não, ele deveria dar glórias a Deus, porque ele ouviu a voz de Deus. E aquela voz ministrada no seu coração traria ele para mais perto do Senhor. Então, ser exortado pela palavra de Deus, ser trago de volta à realidade, ser confrontado pela voz do Senhor, não deveria ser algo esquisito para nós. Muito pelo contrário, deveria ser algo constante. Porque somos pecadores. Então vamos lá. Quando eu e você conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus profundamente, nós sabemos que somos miseráveis pecadores. Quando você perde essa realidade, quando você se esquece disso, você já se esqueceu do principal. Porque é o fato de reconhecer a minha miséria que me leva a um passo a mais e entendo, poxa, eu preciso de alguém, eu não tenho condições, eu não sou suficiente, eu não posso dar mais um passo. Ora, meus irmãos, o contrário desse entendimento é aquela pessoa que diz assim, eu sou o cara, eu posso dar mais um passo, eu consigo. Os meus planos jamais serão frustrados. E aí começa a mentirada na nossa cabeça, dizendo coisas para nós que não são a verdade do Evangelho. Meus irmãos, quanto mais eu e você nos percebemos miseráveis pecadores, mais iremos depender de Jesus Cristo. Por isso a mensagem do profeta é justamente para alcançar corações quebrantados e arrependidos, que não colocam a sua estabilidade em coisas, em circunstâncias, em bens, em nada mais além do que Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, meu desejo para nós essa manhã é que, nós possamos ter sempre empatia como profeta, quer seja para exortarmos pessoas tão próximas a nós, dentro de casa, na nossa própria família, quer seja pessoas da nossa comunidade de fé, partindo desse pressuposto de que nós não queremos que ninguém permaneça no endurecimento do pecado. Ora, a longanimidade de Deus possui um prazo, e aqui eu só estou recapitulando. A longanimidade de Deus tem um prazo. Não é que Deus perca a paciência, mas é que a sua longanimidade tem um prazo.
E quando esse prazo acaba, Ele envia sim disciplina, sofrimento, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos. Então essa é uma forma que Deus trabalha, para que nós não venhamos a ser como os israelitas, como essas feridas que ele diz no texto, incuráveis. Ora, nós queremos correr para o Senhor, porque não queremos que o nosso coração seja anestesiado, não queremos que o pecado nos faça ficar em um estágio deplorável como o povo de Israel vivenciava. Nós queremos que a nossa segurança esteja somente no Senhor. Nós queremos cultivar um coração quebrantado. Queremos cultivar um coração arrependido diante do Senhor, para que nós sempre possamos estar na sua presença. Deus se agrada disso. Deus se agrada de um coração contrito. Deus se agrada de um coração quebrantado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor, nós te adoramos por essa manhã. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Que nós possamos amar a tua palavra, possamos amar, nos deleitar nela. Que os nossos olhos sejam abertos, que haja muita empatia no nosso coração. Que o Senhor remova de nós tudo aquilo que possa nos anestesiar. Oh Deus, nos ajuda a nos livrarmos das coisas desse mundo, que muitas vezes se apegam a nós e nós a elas. Oh Pai, todos os pecados, Deus, que muitas vezes estão nos assediando, que o Senhor nos dê força pelo poder do Teu Espírito, para que possamos viver uma vida de santidade. Ajuda-nos, Pai, capacita-nos, nossa força está em Ti, nossa glória está em Ti, tudo que nós temos e possuímos está em Ti, Pai. Não temos nada que não seja e que não venha do Senhor. Reconhecemos diante da Tua palavra, Pai, quão carentes nós somos de Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alegrou, o Senhor satisfez tudo isso em Cristo Jesus. Que possamos encontrar nele a satisfação plena. Que o Senhor permita, Senhor, que nós como igreja venhamos a desfrutar de uma vida espiritual de constante quebrantamento e arrependimento na Tua presença, sempre olhando para Cristo Jesus, sempre contemplando a Ele como esse Redentor maravilhoso que venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Louvamos o nome do Senhor. Ora, irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, hoje, para todo sempre. Amém e amém.